Bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série sobre as 31 ou mais doutrinas que não estão no texto original hebraico da Bíblia. No vídeo passado, vimos como a doutrina do inferno foi construída pela fusão de quatro conceitos distintos: Sheol, Hades, Gina e Aionios, numa única ideia de tormento eterno que não existe na Bíblia hebraica, no Tanar. Hoje vamos tratar de uma doutrina que domina o imaginário cristão brasileiro. A figura de Satanás, o senhor do inferno, o anjo caído, o inimigo invisível que estaria por trás de todos os problemas da vida. A pergunta é a mesma. Isso realmente está na Bíblia original ou é uma construção posterior? A doutrina popular. Pergunte ao brasileiro médio: quem é Satanás? A resposta: o anjo caído que se rebelou contra Deus, foi expulso do céu, reina no inferno com seus demônios e passa o tempo tentando destruir a vida das pessoas. Tem pregador que vê demônio em tudo, na doença, no desemprego, na depressão, na política. Tem igreja inteira baseada em guerra espiritual. O dízimo, muitas vezes, é para quebra de maldição ou mesmo libertação. Mas vamos ao texto original. O que a Tanar, a Bíblia hebraica, realmente diz sobre essa figura que as pessoas hoje chamam de Satanás? Vamos lá verificar? Inicialmente, mais uma vez, quem decidiu que você lê? As sociedades bíblicas, desde a British Foreign Bible Society em 1804, padronizaram traduções que já carregavam séculos de interpretações. A Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 1948, herdou essa tradição. E as editoras denominacionais, CEPAD, Vida, Mundo Cristão, cada uma com seu próprio viés teológico. Vale lembrar que a tradução de João Ferreira de Almeida, que é a base da maioria das Bíblias brasileiras, ela foi feita a partir daquilo que se chama texto recebido grego, ou seja, o Textus Receptus, de Erasmo, de Roterdã, do ano 1516. Portanto, não dos manuscritos mais antigos, como o Codex Sinaiticus ou o Papiro P46. Isso significa que você, o leitor brasileiro, recebe uma Bíblia que já nasceu distante dos originais. O resultado? O leitor comum abre sua Bíblia em português, lê Satanás e pensa no anjo caído, no inimigo de Deus, no senhor do inferno. Mas é isso que o texto hebraico diz? Vamos às camadas culturais. O problema em quatro camadas, mais uma explicação fundamental sobre um termo hebraico, malar. Vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Então, vamos desmontar a figura de Satanás camada por camada, começando pela camada 1, idioma hebraico. No Tanar, Satã ocorre, esse termo, Satã, ocorre 27 vezes. Em 18 delas, tem o artigo definido, Ha-Satã, o adversário ou o acusador. Isso não é nome próprio. É um cargo como promotor numa corte, num tribunal. Vamos verificar as passagens. Primeiro, primeira passagem. Jó 1:2. Ha-Satã é membro da corte divina
Ele conversa com Deus como interlocutor, não como inimigo. Ele não age por conta própria. Ele obedece a Deus. Mesmo sendo um ser celestial, sua função é de servo, não de rebelde. Vamos pegar um trecho de Zacarias 3, de 1 a 2. Temos de novo, Rassatã acusa Josué, o sumo sacerdote. Então aí ele exerce a função de acusador na corte. Números 22, 2. Olha que interessante. O anjo de Yahvé, do tetragrama, se coloca como Satã, adversário, contra Balaão. Observa que o próprio anjo de Deus exerce a função de Satã, sem causar mal, apenas como obstáculo. No livro de Reis, 1 de Reis 11, 14, Yahvé, o tetragrama, levantou um Satã, adversário, a Salomão. Quem? Hadad, o Edomita. Aqui, Satã é um rei humano. Salmo 109, 6. Abre aspas, né? Ponha um Satã acusador à sua direita. Fecha aspas. Acusador humano em tribunal. O Tanar, Bíblia hebraica, nunca chama Hassatã de anjo caído, menos ainda rei do inferno, ou sequer senhor dos demônios. Isso não existe no texto hebraico. Mesmo em Jó, onde o termo Hassatã é um ser celestial, esse obedece a Deus, não se rebela. Não há queda, não há inimizade. Vamos explicar o termo hebraico que possivelmente ajudou a dar origem a essas confusões, que é o termo hebraico chamado malar. A palavra malar significa mensageiro ou enviado, sem distinção entre humano ou divino. A mesma palavra malar para mensageiros humanos e para o mensageiro divino. Em Gênesis, por exemplo, 16, 7, Agar encontra um malar Yahvé, malar Yahvé, que fala como próprio Deus e diz: multiplicarei a tua descendência, ao ponto de Agar chamá-lo de El Roi, o Deus que me vê. O Malar Yahvé não é um ser separado de Deus, é uma manifestação do próprio Deus. O estudioso Eduardo Jacob, sua obra Teologia do Antigo Testamento, Madrid, 1969, página 78, ele diz: o anjo existe quando o Eterno tem necessidade dele. A multidão de anjos na qual o Eterno é integrado nos textos tardios não existe verdadeiramente, mas tão somente quando, nas palavras dele, o Senhor o envia. E como observa o Dr. Adolfo Reutemann, curador do santuário do livro do Museu de Israel em Jerusalém, especialista nos manuscritos do Mar Morto, é necessária uma investigação apurada para distinguir nos textos onde ocorre o mensageiro divino e onde ocorre o mensageiro humano. Você percebe o padrão? Tanto Satã quanto Malar sofreram o mesmo processo. O que era função
cargo ou manifestação divina, virou um personagem independente. Vamos observar a camada 2, que é o grego. Como isso aconteceu? Na Septuaginta, que é o texto grego, Satã virou Satanás. E Ra-Satã virou Ro-Satanás, o Satanás. Diabolos significa acusador, difamador, caluniador, outra função, não é um ser. É o mesmo termo para pessoas que difamam. Tem lá, se você pegar aí na tradução mesmo, no Novo Testamento, você vai encontrar 1 Timóteo 3,11, 2 Timóteo 3,3, Tito 2,3, que são pseudepígrafos. E mais, onde o Tanar, que é a Bíblia hebraica, já usava Shedim, que é um outro termo, para se referir a divindades estrangeiras, como em Deuteronômio 32, 17, Salmo 106, 37, a Septuaginta traduziu como demônios. Shedim está mais ligado à questão que na tradução viria como ídolos. O problema não está na tradução em si, mas no que o Novo Testamento e os pais da igreja construíram a partir dela. Uma demonologia organizada que simplesmente não existia no Tanar, na Bíblia hebraica. Não existe até hoje. No Novo Testamento grego, Satanás começa a ser tratado como nome próprio. Mas Jesus chama Pedro de Satanás. Marcos 8,33, ele fala: arreda Satanás, significando adversário, não o diabo personalizado. O Novo Testamento grego já está a 2 passos do hebraico original. O cargo na corte divina se transforma em figura pessoal do mal. Vamos observar o latim, que é a camada 3, idioma latim. Aí, o golpe decisivo veio de um texto que não tem nada a ver com Satanás. A passagem é Isaías 14:12. No hebraico, Heilel ben Shahar, astro brilhante, filho da manhã. Isaías 14 é um oráculo de juízo contra o rei da Babilônia. O profeta ironiza a arrogância do rei da Babilônia. A Vulgata traduziu Rei Léo como Lúcifer, portador de luz, que é o nome latino para Vênus. A igreja posterior leu essa metáfora contra o rei da Babilônia como história de Satanás sendo expulso do céu. O mesmo ocorreu com Ezequiel 28, que é um oráculo contra o rei de Tiro, que foi lido como queda de Lúcifer. 2 sátiras proféticas contra reis humanos foram transformadas na doutrina da queda de Satanás. Isso não existe no texto hebraico original. Vamos para a quarta camada, camada 4, idioma português. Aí, o que chega ao leitor brasileiro? Uma figura que nunca existiu na Tanar. Anjo caído não está no hebraico. Ezequiel 28, Isaías 14 são sobre reis humanos. Senhor do inferno. O Sheol em hebraico não tem governante. Inimigo pessoal de Deus. Satã serve a Deus e obedece a Deus. Causador de doenças, pobreza e desgraça. Jó deixa claro que nada acontece sem a permissão divina. Rei dos demônios. Tanar não desenvolve a demonologia.
O leitor brasileiro lê Satanás e imagina o anjo caído com chifres, tridente. Nada disso está no texto hebraico. Vamos estabelecer aqui uma linha do tempo cronológica. Vamos ver quando essa figura foi construída. Observamos século 10 a 5 antes da Era Comum ou antes de Cristo, se preferir. Tanar. No Tanar, na Bíblia hebraica, Hassatã é cargo na corte divina, acusador, servo de Deus, sem anjo caído. No século 3 ao século 1, antes da Era Comum, ou antes de Cristo, se preferir. Esse é o chamado período intertestamentário. O livro de Enoque, Jubileus, desenvolvem a figura de um líder dos anjos caídos. Surge um termo, mastemá, da mesma raiz Satã, STN. Mastemá, você veja aí, tem o STEMA, né? Da mesma forma, Satã, SATAN, STN. Então é a mesma raiz no hebraico, tá? De Satã. Mas isso significa hostilidade. Um líder das forças do mal em Jubileu, século II, antes da Era Comum. Aí surge também Belial. Isso não está na Tanar canônica. O século I da Era Comum. O Novo Testamento, Satanás é tratado como figura pessoal, no grego, mas subordinada a Deus. Jesus chama Pedro de Satã. Paulo traz Belial ao Novo Testamento, lá em 2 Coríntios 6,15. Que a harmonia entre Belial e Cristo, importando isso aí, que é dualismo persa. No século II da Era Comum, Justino Mártir e Tertuliano. Aí surge a doutrina do anjo caído como inimigo de Deus. No século IV ao V da Era Comum, ou depois de Cristo, se você preferir, Agostinho, em, abre aspas, Cidade de Deus, nos livros 11 até 14, ele sistematiza Satanás como líder dos demônios, que caiu por orgulho. É Agostinho quem consolida a teologia do anjo caído como inimigo de Deus. No século V até o XVI da Era Comum, entra a questão da arte medieval. Dante no século XIV, Milton no século XVII. A imagem popular de Satanás como imperador do inferno. No século XX e XXI, nós temos hoje o que se chama e que está na moda aí, chamada guerra espiritual, onde Satanás é como uma explicação para tudo, criando a indústria da libertação que movimenta bilhões. Percebeu? Os textos originais, Isaías 14, Ezequiel 28, são contra reis humanos. O anjo caído não existe no texto hebraico. É uma doutrina construída ao longo de séculos. Pastor, líder religioso, quantas vezes você atribuiu um problema a demônio? Quantas vezes você disse que Satanás está atacando alguém? Quantas campanhas de libertação de Satanás? Quantas vezes você usou Isaías 14 ou Ezequiel 28 para pregar sobre a queda de Satanás? Responda com honestidade. Leu Isaías 14 no hebraico? Sabe que é sobre o rei da Babilônia?
Leu Ezequiel 28 no hebraico? Sabe que é sobre o rei de Tiro? Sabe que Hassatan no Tanar significa o acusador? Um cargo não é um nome próprio? Nunca foi nome próprio? Sabe? Sabe que Hassatan obedece a Deus e jamais se rebela contra ele? Se a resposta for não, você está construindo um monstro que não está na Bíblia. Se Hassatan não age por conta própria, como em Jó, onde nada faz sem autorização divina, então afirmar que tudo é ação de Satanás como um ser independente é um problema teológico gravíssimo. Atribuir tudo a ele, Satanás, sem perceber, dizer que Deus age indiscriminadamente contra todos. E a pergunta sincera: como que você afirma com tanta certeza o que Deus está fazendo na vida de cada pessoa que sobe no altar? Sem revelação direta, sem profecia confirmada, sem base textual no hebraico alguma, isso não é fé, isso é presunção. E presunção tem nome: soberba. Isso gera medo real. As pessoas, elas gastam dinheiro com libertação. Pessoas que acham que depressão é demônio e não procuram tratamento psicológico, sendo prejudicadas. Pessoas paralisadas pelo medo. Dá para continuar ensinando isso sabendo que não está no texto original? Agora vem uma pergunta, né? O que a doutrina errada sobre Satanás tem a ver com o seu voto, a sua decisão, a sua vida? Tudo. O mesmo mecanismo que cria um Satanás que não está na Bíblia hebraica é o mesmo que cria inimigos imaginários na sociedade. O político não precisa de um demônio invisível quando ele pode criar alvos visíveis. Ele olha para um grupo na sociedade, um grupo, mulheres trans, pessoas de outras religiões, de religiões afrodescendentes, olha para minorias e os transforma em ameaça. Diz que vão destruir a família, corromper as crianças, desumaniza, trata como se fosse o diabo em forma humana. Isso gera uma base política construída sobre mentira, sobre um inimigo que não existe na realidade, mas existe no discurso. Assim nasce um discurso de ódio disfarçado de fé. Quando você acredita numa entidade invisível que causa pobreza, doença, desgraça, você deixa de olhar para as causas reais dos problemas do país. Mas quando um político aponta para pessoas reais como se fossem o demônio, ele faz algo pior. Ele transforma seres humanos em alvos. O político que diz: meu adversário é do diabo. Esta eleição é uma guerra espiritual. Ele está usando o seu medo de Satanás para ganhar seu voto, a sua decisão, ou a sua ligação direta com esse. E quando estende esse medo para pessoas reais, está usando o seu medo e sua fé para justificar
desumanidade que Deus não aprova. E você, obviamente, decide com medo, vota com medo, não enxerga a raiz e a realidade dos problemas, não vota com consciência, não decide com consciência. Não avalia propostas, não olha projetos de governo. Vota em quem está com Deus contra quem está com o diabo, que você sabe que não existe. E os problemas reais? Saúde, educação, desigualdade, continua sem solução, porque foram espiritualizados ou substituídos por uma guerra cultural fabricada, inventada, fundamentada em mentira. Conhecer o texto original, saber que Satanás, na Bíblia hebraica, no Tanar, é um cargo, não é um anjo caído, recupera a sua liberdade de pensar e de pesquisar também. Você para de ver o diabo atrás de cada problema e começa a enxergar as causas reais. E também para de ver o diabo em pessoas reais, colocando essas pessoas em risco de violência ou desumanidade. E na hora de você decidir, na hora de votar, você vota com consciência, decide com consciência, não por medo do demônio, seja ele invisível ou fabricado pelo discurso de ódio político de políticos que assim agem. A figura de Satanás, que domina o imaginário cristão brasileiro, o anjo caído, o senhor do inferno, o inimigo de Deus, não está na Bíblia hebraica. Essa figura, ela foi construída ao longo de séculos, a partir da leitura equivocada de textos que falavam de reis humanos, o rei da Babilônia, o rei de Tiro, e perpetuada por traduções que transformaram cargo em nome próprio. E essa distorção foi perpetuada por décadas pelas sociedades bíblicas, editoras denominacionais, repetindo a mesma tradução sem revisão crítica, com dados do século XVI e não século I. Precisa entender também que aquela ocasião os manuscritos do Mar Morto não haviam sido descobertos. Se você quer se aprofundar em todas as 31 distorções, que na verdade são mais de 31, através do uso de fontes primárias, manuscritos e análise completa, está tudo também no meu livro. Yehoshua é Tanar, Paulo é Septuaginta, Paulo é o Anticristo grego. Está disponível na Amazon, Apple Books. É só procurar. No próximo vídeo, nós vamos tratar de uma doutrina que silencia metade da igreja e destrói famílias inteiras. O silenciamento feminino. Não é militância, não. São documentos históricos que serão apresentados para você. Fiquem na paz, busquem a verdade na fonte original.